Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Estamos mergulhando no caderno ESPAND-ADV 35 com o tema central, orçamento público, abrangendo PPA, LDO, LOA, os princípios orçamentários e pontos cruciais da Lei 4.320/64. Nosso desafio hoje é desvendar um dos assuntos que, dão verdadeiro nó na cabeça de quem estuda, o orçamento público. A gente ouve falar disso o tempo todo no jornal, né? Mas entender como a máquina funciona de verdade é outra história. Nossa missão aqui, com base no material do professor Lessa, é seguir a jornada do dinheiro público desde a ideia inicial até o gasto efetivo. E, claro, apontar onde a FGV esconde as armadilhas. E essa ideia de seguir o dinheiro é a melhor abordagem possível. Porque, veja bem, não se trata de decorar artigos soltos. É sobre entender um fluxo, uma lógica. A FGV não quer saber apenas se a pessoa conhece as peças do motor, mas se ela entende como ele funciona. É essa compreensão do processo que a gente vai construir aqui. Ótimo. Então, se vamos seguir esse fluxo, por onde tudo começa? Onde o dinheiro começa a ser planejado? O material fala num tripé orçamentário, que soa como a base de tudo. Exatamente. Pense nesse tripé como o grande mapa estratégico do governo, que está lá no artigo 165 da Constituição. A primeira perna, e a maior de todas, é o PPA, o Plano Plurianual. Ele é a visão de longo prazo, sabe? Um plano de 4 anos que define as grandes metas, os grandes projetos, as diretrizes mestras do que se pretende fazer. É o documento que diz: nos próximos 4 anos, queremos construir aquelas estradas, modernizar estes hospitais. Certo, um plano de 4 anos. Isso me leva a uma dúvida que acho que muita gente tem. O mandato de um governante dura 4 anos. Então, o PPA dele começa no primeiro dia e termina no último. Certo, parece intuitivo. E aí está a primeira grande armadilha, a que derruba muita gente. A intuição nos engana. O PPA não coincide com o mandato. Ele foi desenhado para transcender um único governo. Ele começa no segundo ano de um mandato e termina no primeiro ano do mandato seguinte. É uma trava de continuidade muito inteligente. Então a ideia é forçar o novo governante a seguir, por pelo menos um ano, o planejamento do anterior, para evitar que tudo pare e recomece do zero a cada eleição. Precisamente. É uma visão de Estado, não apenas de governo. Garante que projetos importantes não sejam abandonados por vaidade política. E a FGV adora testar se o candidato percebeu essa sutileza, essa visão estratégica por trás da regra. Faz todo sentido. Ok, essa foi a primeira perna, o PPA. E as outras duas do tripé? A segunda é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o PPA é o mapa de 4 anos, a LDO é tipo o GPS do ano seguinte. Ela pega as grandes metas do PPA e traduz para o próximo ano, dizendo, ok, do grande plano, a prioridade para o ano que vem é esta. Além disso, ela estabelece as regras do jogo para a elaboração do orçamento, fala sobre política de pessoal, reajuste, enfim, ela dá as diretrizes. E a terceira perna é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento que a gente mais ouve falar, né? O que detalha onde cada centavo vai ser gasto naquele ano. Agora, uma coisa que o material destaca me deixou curiosa. A LDO parece ter um poder imenso. Diz que o Congresso não pode entrar em recesso em julho sem aprová-la. Por que ela é tão poderosa assim? Excelente pergunta. Porque a LDO é um manual de instruções para construir a LOA. Sem a aprovação da LDO, o Executivo e o Legislativo não têm as regras claras para montar o orçamento do ano seguinte. Seria como tentar montar um quebra-cabeça sem enviar a imagem na caixa, sabe? A Constituição criou essa trava para forçar o Congresso a definir as regras do jogo a tempo, garantindo que o processo não atrase. Sem a LDO aprovada, ninguém vai para casa em julho. Entendi. É a chave que destrava todo o resto. E para fechar esse bloco do planejamento, o material aponta uma última trava. Digamos que um governo queira construir uma ponte gigante, um projeto que vai levar vários anos. Ele pode simplesmente botar o dinheiro do primeiro ano na LOA e começar? De forma alguma.
E essa é outra pegadinha clássica. Para iniciar um investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, ou seja, 1 ano, não basta a previsão na LOA. A Constituição exige que essa obra esteja previamente no PPA ou que uma lei específica autorize sua inclusão. É um freio contra obras faraônicas e impulsivas. Primeiro o plano, depois o dinheiro. A FGV testa exatamente isso. Ok, então temos o PPA, a LDO e a LOA. Mas esses são só os mapas. Como se garante que, na prática, todo mundo siga as regras? Imagino que existam umas leis de trânsito bem rígidas para o dinheiro público. Com certeza. E essas leis de trânsito são os princípios orçamentários. São as regras fundamentais. 2 são bem diretas. O princípio da unidade, que diz que o orçamento é uma peça única, e o da universalidade, que obriga o governo a colocar todas as receitas e despesas ali. Nada de caixa 2, em tese. Mas tem um princípio que parece ser o favorito da FGV para criar problemas, o da exclusividade. A regra diz que a lei do orçamento só pode tratar de orçamento, não pode pegar carona, né? Por que essa regra é tão importante? Ela é crucial para evitar o que se chama de contrabando legislativo ou caudas orçamentárias. Imagine a pressão para aprovar o orçamento. Sem o princípio da exclusividade, um parlamentar poderia incluir ali no meio um artigo criando um cargo, mudando o imposto. Assuntos polêmicos que nunca passariam numa discussão normal poderiam ser aprovados na calada da noite, aproveitando a votação do orçamento. Ah, entendi. A lei do orçamento viraria um vale-tudo. E como a FGV explora isso na prova? Ela usa a tática da cortina de fumaça. Vamos pegar um exemplo clássico. Imagine uma questão onde a LOA traz um artigo que faz 2 coisas. Primeiro, altera a alíquota do ICMS. Segundo, autoriza o governo a contratar uma operação de crédito, a famosa ARO. Mudar imposto na LOA é um erro óbvio e inconstitucional. O candidato vê isso e já marca a alternativa que diz que o artigo é todo errado. Mas tem um detalhe aí, não tem? Exato. O pulo do gato é que a segunda parte, autorizar operações de crédito, é uma das poucas exceções permitidas pela própria Constituição. Então a FGV te mostra um erro gigante para te distrair da exceção correta que está escondida logo ao lado. É um teste de atenção ao detalhe. Nossa, é realmente um jogo de atenção. E tem outro princípio que sempre me pareceu contraintuitivo, o da não afetação, ou não vinculação de receitas. Se a cidade arrecada muito com IPTU, por que ela não pode já carimbar esse dinheiro para tapar os buracos da rua? Parece lógico. Parece, mas a regra geral proíbe isso para impostos. E a lógica por trás é dar flexibilidade ao gestor. Imagine que a arrecadação de IPTU foi ótima, mas a prioridade máxima não são os buracos, e sim uma epidemia de dengue. Se o dinheiro do IPTU estiver carimbado para pavimentação, o gestor fica de mãos atadas, sabe? A não vinculação permite que ele use o recurso onde a necessidade é mais crítica. Ok, a lógica é a flexibilidade. Mas você frisou bem a palavra impostos. É aí que mora o perigo. A vedação da Constituição é específica para a receita de impostos. A FGV vai montar uma questão dizendo que uma lei vinculou a arrecadação do IPTU, que é um imposto, a um fundo de cultura. Isso está errado. Mas aí, na outra alternativa, ela diz que a receita da taxa de coleta de lixo foi vinculada ao serviço de limpeza urbana. E isso está perfeito. Taxas, por sua natureza, já nascem vinculadas. A banca troca o tipo de tributo para confundir. O radar tem que estar ligado na palavra-chave, imposto. Certo. O plano está feito, as regras estabelecidas, agora é hora de gastar o dinheiro. Como isso acontece na prática? Não pode ser só decidir comprar algo e fazer um Pix, certo? Nem de longe. A Lei 4.320, de 64, que é tipo a Bíblia da contabilidade pública, estabelece um ritual de 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. O primeiro passo é o empenho. Pense nele como colocar um produto no carrinho de compras de uma loja online. Gostei da analogia. Explica melhor. Quando você põe o produto no carrinho, a loja já separa aquele item do estoque para você. Você ainda não pagou,
Mas um compromisso foi criado. O empenho é isso. O governo emite uma nota de empenho, que formalmente reserva uma parte do orçamento para pagar um fornecedor. Aquele dinheiro é carimbado. O Estado assume ali a obrigação de pagar. Ok, produto no carrinho. Próximo passo. A liquidação. E essa é a etapa mais importante do controle. É quando se verifica se o credor cumpriu sua parte. O produto foi entregue. O serviço foi prestado. É o fiscal do contrato conferindo a nota e atestando. Sim, tudo certo. O fornecedor tem o direito de receber. Sem liquidação, a regra é clara. Não pode haver pagamento. E por fim, o pagamento, que é quando o dinheiro finalmente sai do caixa. Mas e se o ano acaba no meio desse processo? Digamos que o governo empenhou dinheiro para comprar computadores em novembro, mas em 31 de dezembro eles ainda não foram entregues. O que acontece? Ótima pergunta. Isso nos leva ao conceito de restos a pagar. Nesse seu exemplo, a despesa foi empenhada, mas não liquidada. Essa despesa vai ser inscrita em restos a pagar não processados. O compromisso existe e será pago no ano seguinte, quando a entrega ocorrer. E se os computadores tivessem sido entregues em dezembro, a nota fiscal atestada, e só faltasse o governo pagar? Aí a situação muda. A despesa foi empenhada e liquidada. Nesse caso, ela seria inscrita em restos a pagar processados. A distinção é crucial, porque os restos a pagar processados são basicamente dívidas consolidadas. Têm prioridade de pagamento. E a FGV, claro, adora criar cenários para testar se o candidato sabe essa diferença. Entendi. Mas e se surge uma emergência no meio do caminho? Tipo uma enchente? O orçamento não previa isso. O governo fica de mãos atadas? Não. Para isso existem os créditos adicionais, que são autorizações para gastar além do previsto. Existem 3 tipos. O mais simples é o suplementar, que só reforça uma verba que já existia. O segundo é o especial, que cria uma dotação nova para algo que ninguém previu. E o terceiro deve ser para essas situações de caos, como a enchente. Exato. É o crédito extraordinário. Ele é a ferramenta de emergência, o quebre o vidro em caso de incêndio. É para despesas urgentes e imprevisíveis. Guerra, calamidade pública. Por ser tão excepcional, ele pode ser aberto por medida provisória, sem precisar de aprovação prévia do legislativo. E o mais importante, que a FGV ama, é o único que, pela urgência, não precisa indicar de onde virão os recursos no momento da abertura. A prioridade é resolver a crise. Chegamos a um ponto em que vale fazer uma rodada rápida, um bate-bola com outros conceitos-chave que o material do professor Lessa destaca. Por exemplo, a tal da regra de ouro. O que é isso? É fundamental. A regra de ouro é basicamente a regra que toda família deveria seguir. Não use o cartão de crédito para pagar a conta de luz. Traduzindo, ela proíbe o governo de contrair dívidas em valor maior do que seus investimentos. Ou seja, o Estado não pode se endividar para pagar despesas do dia a dia, como salários. E se descumprir? Aí o buraco é bem mais embaixo. É crime de responsabilidade. Pode levar a impeachment. Mas, e aqui entra o conhecimento avançado que a FGV cobra, existe uma válvula de escape. O legislativo pode autorizar o governo a furar a regra, mas a aprovação precisa ser por maioria absoluta. É uma autorização excepcionalíssima. Saber dessa exceção é o que diferencia. Entendi. Outro ponto. Orçamento impositivo. Antes, o Congresso colocava uma emenda para construir uma pracinha e o Executivo podia simplesmente ignorar, né? Exato. Era uma carta de intenções. Hoje não mais. O orçamento é impositivo. As emendas parlamentares, individuais e de bancada são de execução obrigatória pelo Executivo até um certo limite da receita corrente líquida. Virou um dever. E para fechar nossa revisão, um último mecanismo que garante o equilíbrio entre os poderes. A entrega dos duodécimos. Sim. Para garantir a autonomia financeira do Legislativo, Judiciário e Ministério Público, o Executivo é obrigado a repassar os recursos deles em 12 parcelas mensais, os duodécimos. Sempre até o dia 20 de cada mês. Isso impede que o Executivo use o caixa como um instrumento de pressão política, sabe? É uma cláusula de independência. Uau!
Então, olhando para trás, a gente realmente seguiu a jornada do dinheiro. Começamos com um sonho de longo prazo no PPA, passamos pelo manual de regras, que é a LDO e os princípios, vimos como o gasto acontece com empenho e liquidação. Fica claro que não é um monstro indecifrável, é um sistema com uma lógica muito clara. Exato. E se eu pudesse dar uma dica final de mentalidade para a prova, seria esta. Não seja um mero decorador de leis. Seja um analista. Para cada regra, pergunte-se: por que isso existe? Por que a regra de ouro existe? Para garantir a sustentabilidade da dívida. A resposta para o porquê quase sempre contém a lógica que resolve a questão. Excelente! E essa lógica toda, que o material do professor Lessa nos ajudou a desvendar, nos leva a uma reflexão final, né? A gente focou em como passar na prova, mas esse conhecimento sobre PPA, LDO e LOA é uma ferramenta poderosa de cidadania. Entender o orçamento é o primeiro passo para a gente poder fiscalizar se o dinheiro dos nossos impostos está mesmo indo para onde deveria. Exatamente o espírito da citação que o professor Lessa usa para abrir o material de Lucas 14, 28, que pergunta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? O orçamento é isso. É a sociedade, através de seus representantes, sentando para fazer as contas. E conclui com uma mensagem de confiança que eu faço questão de repetir. Na prova, a FGV quer saber se vocês sabem fazer as contas. O orçamento da aprovação de vocês já está empenhado, liquidado e pronto para pagamento. Esta análise foi baseada no material do projeto Alero Turbo do professor Dr. Marcelo Lessa.